Irmãos, Hebreus capítulo 12, todos acharam? Está escrito assim, ó: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual, pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Amém, gente? O texto começa dizendo, portanto. Essa palavra, portanto, está fazendo ligação com o que foi escrito antes, né? Você deve saber que a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e com versículos. A Bíblia foi escrita de uma vez só. Os livros da Bíblia foram escritos direto, como a gente escreve uma carta, como se escrevia, por exemplo, uma carta. Você não coloca capítulo, você não coloca divisão de texto. A Bíblia também não tinha. Esses capítulos e versículos foram acrescentados muitos anos depois para facilitar a leitura, para facilitar o entendimento. Mas quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que ter consciência de que o texto que você está lendo aqui, como a gente leu no começo do capítulo 12, ele não começa ali, mas ele é uma continuação de algo que já estava sendo dito. Então, no capítulo 12, ele começa dizendo, portanto, e ele vai falar algo, mas esse portanto é fazendo uma ligação, uma continuação com o que ele já estava dizendo antes, com o raciocínio que ele já estava desenvolvendo antes. E o que é que ele estava falando antes? No capítulo 10, o escritor da carta, que é os Hebreus, ele está falando sobre aqueles que se desviam da fé, aqueles que apostatam da fé. Ele vai falar sobre apostasia. Apostasia é o abandono consciente da fé. É quando alguém, de livre e espontânea vontade, decide não servir mais a Deus. É quando alguém, de livre e espontânea vontade, decide que não vai ser mais cristão, não vai ser mais crente. É diferente daquela pessoa que fraquejou, que escorregou, que desanimou e ela se afastou da presença de Deus. Não. A apostasia é alguém que ele não ficou fraco, ele não desanimou apenas, ele decidiu que ele não serve mais a Deus. Ele decidiu que ser cristão não tem mais nada a ver com ele. Aí a carta está falando sobre essas pessoas que afastam Deus, abandonam a Deus, abandonam a fé cristã. Ele vai falar sobre as consequências, sobre os perigos, e ele vai nos dar um alerta para que a gente não faça o mesmo que essas pessoas estão fazendo. Então ele está falando sobre os perigos de você abandonar e de você se afastar de Deus. Aí ele termina o capítulo 10 dizendo que o justo viverá pela fé. Ele está falando sobre gente que se afasta. Aí ele diz assim, ó, o justo, o que é fiel, ele vive pela fé. E ele completa, se ele recuar, se ele desistir, se ele voltar atrás, Deus não se agrada dele. E ele ainda diz mais, e diz assim, ó, mas Deus não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de covarde, ele nos deu espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, para a gente avançar e não para a gente desistir. Aí como ele fala de que Deus nos deu espírito de fé e que nós vivemos pela fé, no capítulo 11 ele vai começar a falar sobre fé. E ele começa dando aquela definição de fé que você já deve ter ouvido alguém falar, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção das coisas que se esperam. E ele vai dar uma lista de pessoas que pela fé venceram as suas adversidades. Ele fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Davi, e fala de muitos outros homens que através da fé conseguiram vencer os seus obstáculos. E por que ele está dando o exemplo desses homens? Para que eu e você soubéssemos que através da fé nós também podemos vencer as nossas dificuldades. Que através da confiança em Deus nós também podemos vencer os problemas que a gente vai enfrentar ao longo da nossa caminhada cristã. Os exemplos que estão aqui não é para causar inveja na gente, para a gente olhar para Moisés e dizer assim, meu Deus, Moisés era muito abençoado. Não, ele dá os exemplos para dizer, Moisés
Moisés venceu não porque era melhor, não porque tinha mais força, não porque era mais inteligente. Ele venceu pela fé. E se você tiver fé, você também consegue vencer as adversidades. E aí lá no final do capítulo 11, ele vai completar o raciocínio e ele vai terminar dizendo o seguinte: todos esses que eu citei, que venceram através da fé, tiveram testemunhos de vitória, mas eles não alcançaram a promessa. Essa promessa que ele está falando é a maior promessa que eles tinham naquela época. A promessa de conhecer o Salvador. A promessa de conhecer o Filho de Deus. Eles sabiam que em algum momento Deus ia mandar o seu Filho à terra, mas eles não tiveram essa oportunidade. Eles não viram essa promessa. Moisés não viu Jesus, Elias não viu Jesus, Davi, Sadraque, Mesaque, Abidnego, tantos outros viveram milagres, mas não viveram a maior promessa que eles tinham, que era ter um encontro pessoal com Jesus, o Filho de Deus. Aí ele diz assim, mas nós, no final do capítulo 11, para nós, Deus reservou coisas maiores, coisas superiores do que a que eles tiveram. Olha que coisa interessante, ele falou de Moisés que abriu o mar, Daniel que fechou a boca do leão, Sadraque, Mesaque e Abidnego que apagaram a força do fogo, e ele diz assim, mas para nós que vivemos na nova aliança, Deus reservou coisas maiores, coisas superiores àquela que eles viveram. E aí, olha que coisa, irmãos. Eu já ouvi muita gente falar assim, hoje em dia, a gente não consegue ter mais a mesma intimidade com Deus que Moisés teve, que Elias teve, porque hoje em dia tem mais pecado, hoje em dia tem mais dificuldade. Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, ou se você já pensou dessa maneira. Só que aqui a Bíblia está ensinando o contrário. A Bíblia está dizendo que nós temos privilégio que eles não tiveram. Só para te dar alguns exemplos, a Bíblia que você tem aqui hoje, 66 livros, eles só tinham fragmentos. Eles tinham que viver muito da inspiração e da orientação de Deus. Eles não tinham nada organizado do jeito que a gente tem aqui, bonitinho. A gente hoje tem um beabá, tem um passo a passo. Eles não tinham isso, eles não sabiam isso. E o pouco que eles tinham, eles seguiam à risca. Hoje a gente tem o privilégio do Espírito Santo. Se você orar e buscar, Deus te batiza com o Espírito Santo, você fala em línguas estranhas, Deus te dá um dom de revelação, profecia, pregação, sonho, Deus te dá o dom da palavra e muitas outras coisas. Irmãos, na época deles, o Espírito Santo só vinha sobre algumas pessoas e vinha num pé e saía no outro. Um exemplo claro é o exemplo de Sansão. Pega a história de Sansão. Sansão não era forte porque era forte no músculo. Sansão era forte quando o Espírito Santo descia. Aí a Bíblia diz que o Espírito se apossava. Ele lutava, vencia a guerra. Depois Sansão voltava a ser a mesma pessoa fraquinha que ele era antes. Antigamente, o Espírito Santo era privilégio só de alguns. Hoje a Bíblia diz, até sobre as crianças, ele vai derramar o poder do Espírito Santo. Hoje a gente tem um privilégio que nem Moisés teve, e olha que ele era íntimo de Deus, porque hoje nós conhecemos Jesus, ainda que eu e você aqui em 2026 não vimos Jesus pessoalmente, só que ele mesmo disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio de vocês. A verdade, irmãos, é que nós temos privilégio que nenhum deles tiveram. E se eles, sem ter tudo isso, vivenciaram coisas sobrenaturais, o que a Bíblia está dizendo é, se Deus fez com ele, pode fazer muito mais na vida de vocês. Se Deus fez na vida deles, pode operar muito mais na vida de vocês. Deus te chamou para coisas maiores. Aleluia. Aí, a gente entra no capítulo 12. No capítulo 12, ele diz assim, portanto o quê? Entendendo isso, ele vai nos dar uma ordem. Ele vai dizer como nós devemos levar a nossa caminhada cristã. Se a gente quer viver essas coisas superiores, se a gente quer viver realmente essas coisas maiores que Deus tem, ele vai dizer o que nós temos que fazer. E ele diz o seguinte, ele vai fazer uma comparação com um atleta. Ele vai dizer que nós devemos correr a vida cristã. Ele vai dizer correr com perseverança. Ele está fazendo uma comparação com um atleta de uma maratona, um atleta de alto rendimento. E isso, se você olhar, irmãos, tem várias outras passagens no Novo Testamento que fazem a mesma comparação, que comparam o cristão ou a vida cristã com a vida de um atleta. Paulo falou sobre isso, que nós
nós lutamos como lutadores, que nós combatemos como combatedores e nós corremos como aqueles atletas que disputam para ganhar uma medalha. E aqui a Bíblia está fazendo a mesma comparação, está dizendo, assim como o atleta luta para ter o prêmio e para ter uma medalha, ele diz, nós também devemos correr como eles fazem. Essa é a comparação que a Bíblia está falando. Aí ele diz o seguinte, primeira coisa que vocês devem fazer como atletas de Cristo, como lutadores de Cristo, ele diz, deixe todo embaraço e todo pecado. Deixa todo o embaraço e todo pecado. Preste atenção, são duas coisas totalmente diferentes. Apesar dele falar junto, são coisas diferentes. Quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala daquilo que é proibido, daquilo que você não pode fazer. Então, se a gente está comparando com a vida de um atleta, quando ele fala de pecado, ele está falando daquilo que é contra as regras. Todo esporte, ele tem as suas regras. Tem aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Então, quando ele faz a comparação e usa o exemplo do pecado, ele está dizendo, existem coisas que são contra as regras. E você sabe tanto quanto eu, quando um atleta faz alguma coisa fora das regras, ele é desclassificado. Sim ou não? Ele perde a oportunidade de participar da prova. Se for no futebol, ele é expulso. Se for no atletismo ou qualquer outra coisa, ele é desclassificado. E acredita no que eu vou te falar, porque a Bíblia mostra isso. Tem muita gente correndo a vida cristã, mas que no final vai ser desclassificado. Tem muita gente na caminhada cristã, que está correndo a caminhada cristã, vai chegar no final, lá na eternidade, para descobrir que ele quebrou as regras e a corrida dele não valeu de nada. Jesus disse assim, naquele dia, muitos me dirão, olha só, muitos me dirão, Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Senhor, no teu nome eu preguei a tua palavra. Mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E por que não conheço? Porque fez, mas quebrou as regras. Fez, mas fez aquilo que Deus não se agradava. Então foi desclassificado, como se fosse uma prova, como se fosse qualquer um esporte. Tem gente que está fazendo as coisas, mas porque está levando uma vida de pecado. Quando chegar lá em cima, ele vai descobrir que ele só perdeu o tempo dele dentro da igreja. Tem gente que você vai olhar, aí você vai dizer assim, como é que pode? Fulano está dentro da igreja aprontando isso. Fulano está dentro da igreja falando aquilo. Preste atenção aqui, irmão, no que eu vou te falar. Porque se você ler esse mesmo texto aqui de Hebreus 12, está falando sobre correção. Quando Deus corrige a gente, quando Deus disciplina a gente, Ele está demonstrando o amor dele. Uma das maiores demonstrações de amor que Deus pode dar para alguém e que você pode dar para alguém é corrigir essa pessoa. A Bíblia diz que Deus só corrige o filho que ele ama. E o filho que está sem correção é porque não é filho, é bastardo. Ou seja, não é filho, não é da família. Deus não se importa com ele. Deus só corrige o filho que ele ama. Tem gente que Deus já parou de corrigir ela há muito tempo. Tem pastor por aí que Deus não corrige mais ele. Tem crente que está dentro da igreja que ele está pecando e ele nem sente peso na consciência. Por quê? Porque o Espírito Santo já parou de corrigir. Ele vai chegar lá no dia do juízo e vai descobrir que ele perdeu o tempo dele dentro da igreja porque ele quebrou as regras e lá no céu ele não vai entrar. Quando a gente fala de pecado, irmãos, a gente está falando de andar na linha. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, com Deus não tem trapaça. Com Deus não tem jeitinho, irmãos. Com Deus não tem, eu vou fazer aqui mais ou menos, não tem esses jogadores ou esses atletas aí que eles caem no exame de antidoping. Por quê? Porque eles estão lá, aí ele vai dar um jeitinho para poder ganhar. Ele quer ter uma vantagem sobre outro, ele vai dar um jeitinho, ele toma uma coisa que não pode, come outra coisa que não deveria, só que uma hora ou outra ele cai no exame antidoping e aí descobre que ele estava quebrando as regras. Com Deus não tem jeitinho, mais cedo ou mais tarde o pecado vai cobrar a conta, mais cedo ou mais tarde o erro vai ter uma consequência, mais cedo ou mais tarde o que a pessoa está aprontando vai ter uma grande consequência. Então com Deus a gente tem que andar na linha, gente. Porque senão você pode chegar lá no céu e descobrir que passou a vida toda dentro da igreja e perdeu o seu tempo. Lembro de um testemunho, é só um dos exemplos que a gente poderia dar, mas eu lembro de um testemunho
já contei isso aqui, eu acho, de uma irmã, tinha 2 missionárias que dirigiam uma igreja, uma congregação. Uma dessas missionárias era a pastora principal, era a responsável, mas a segunda que ajudava ela era mais usada propriamente do que a primeira. A segunda tinha muitos dons de revelação, profecia, era uma mulher muito usada por Deus. Os cultos dessa segunda dirigente lotavam muito, a igreja era muito conhecida, porque essa segunda dirigente era extremamente usada por Deus. De repente, sem mais nem menos, aquela mulher morre, a segunda dirigente que era muito usada. Foi um baque, foi um choque, foi um espanto para todo mundo. De repente a igreja começou a perder membro, começou a perder pessoas, porque as pessoas iam ali porque a mulher era muito usada por Deus. E a missionária principal que dirigia a igreja, começou a orar a Deus muito insatisfeita, reclamando com Deus e questionando por que Deus levou aquela irmã. Uma irmã nova, uma irmã extremamente usada por Deus, uma irmã que ganhava muitas almas, e ela questionava a Deus: Senhor, a igreja parou, a igreja não anda mais, por que o Senhor levou essa irmã? E ela orou por muito tempo para ter uma resposta de Deus. Um dia, Deus arrebatou essa irmã e levou ela em visão para um lugar que ela entendeu que era o céu. Ela viu um anjo do lado dela, esse anjo começou a levar ela por alguns lugares, e ela perguntou para aquele anjo: já que eu estou aqui, eu posso ver aquela irmã que ajudava lá no trabalho da igreja? Eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso entender por que Deus trouxe ela para cá tão cedo, e Deus não avisou ninguém, Deus não falou nada com ninguém. E o anjo falou para ela: ela não está aqui. Não, mas aquela mulher, aquela irmã, fulana de tal, ela é segunda dirigente, missionária, pregava, orava, revelava, profetizava. O anjo falou: ela não está aqui. E aí aquela irmã, não entendendo ainda o mistério, falou assim: então me leva lá, onde que ela está? Do lado de lá, qual sala que ela está? E o anjo falou pela terceira vez: ela não está aqui. Quando falou pela terceira vez, caiu a ficha. E aí ela perguntou para o anjo: mas como pode uma mulher tão usada por Deus não ter vindo para cá? E o anjo disse: ela era usada porque Deus teve misericórdia, mas o coração era sujo, a mente era sujo, a alma dela era podre. Mais cedo ou mais tarde o pecado vai cobrar a conta. E quando Deus corrige, aqui é bom. Quando Deus machuca, aqui é bom. O ruim é quando Deus deixa a gente levar a vida de pecado até onde a gente quiser, e chega no final a gente paga com a eternidade. Quando ele diz largando o pecado, ele está falando: não quebre as regras, ande na linha do que Deus te mandou. Só que ele ainda diz mais e diz assim: além do pecado, vocês têm que largar o peso, ou largar o embaraço. Dependendo da sua tradução, está peso, ou da sua tradução pode estar embaraço. Ele está falando sobre coisas que não são pecado. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que existem coisas que não são erradas, não são contra as regras, não são pecados, mas ainda assim a gente precisa abandonar se a gente quiser chegar no final da nossa corrida. Existem coisas, e aqui eu volto no exemplo daquele atleta que a Bíblia está falando aqui. Quando a pessoa é atleta, ela não faz só o que não, ela não evita só o que é proibido. Quando a pessoa é atleta, ela não se pergunta assim: isso aqui pode, isso aqui não pode? Não, ela pergunta o seguinte: isso aqui vai me ajudar a ter mais rendimento? Isso aqui vai me deixar mais forte? Isso aqui vai me deixar mais rápido? Porque tem coisas que não são contra as regras. O atleta não é proibido de comer pizza, o atleta não é proibido de comer hambúrguer, mas ele pergunta: se eu comer essa pizza, esse hambúrguer, se eu tomar esse refrigerante, amanhã eu vou estar mais rápido, mais forte, ou eu vou perder minha energia? Então você percebe que existem coisas que não é que é errado, a questão não é errado ou não é errado, a questão é: vai te ajudar em quê? Vai te levar para frente ou vai te jogar para trás? Tem amizades que você tem que não são pecado, mas vai te levar para algum lugar? Tem lugares que você vai que não é pecado, mas vai te colocar para frente? Tem pessoas que você convive, tem situações que você faz, tem vídeos que você assiste que não é pecado, mas a pergunta é: está te ajudando a crescer na presença de Deus? Ou está te deixando mais lento? Ou está te deixando mais fraco? Aquilo pode não ser um pecado, mas vai se tornar um peso. E com o peso você pode até caminhar por um tempo, mas o peso vai ficando cada vez mais pesado. Pega um saco de cimento aqui ele pesa 50 quilos, mas quando chegar na esquina ali, ele já está pesando 60 ou 70. Por isso que Paulo diz: o embaraço é peso. Tem coisa que você até consegue suportar um tempo, mas se você ficar muito tempo fazendo aquilo, vai matar a tua caminhada cristã. Tem trabalhos, tem dinheiro que você ganha que não é ilícito, mas se você ficar lá muito tempo, vai matar a tua caminhada. Eu lembro agora de um rapaz
que ele tinha um projeto musical, ele era músico, fazia um monte de coisa, não sei o quê, e ele tinha um projeto que ele trabalhava com algumas pessoas do mundo. Ele não fazia nada de errado, mas chegou uma hora que ele percebia que ele passava mais tempo falando sobre coisas do dia a dia, e ele já não tinha mais tempo nem energia para buscar a Deus. E ele falou, eu não desviei, não estou fazendo nada de errado, mas toda vez que eu penso em fazer algo para Deus, parece que eu estou sem energia. Esse lugar está me sugando as forças. E aí ele começou a orar e falar com Deus, Deus, eu sei que eu não estou fazendo nada de errado, mas me coloca num lugar melhor, me tira dessas companhias que eu estou, me coloca num lugar onde eu vou ter mais prazer e eu vou poder fazer a obra de Deus. E ele disse que dentro de 3 meses, Deus arrancou ele do lugar que ele estava, deu uma oportunidade de ele trabalhar em um outro lugar, onde ele chegava na igreja motivado, chegava cedo e ele podia fazer o louvor e a adoração dentro da igreja. Ele não estava fazendo nada de errado, mas estava sugando a vontade dele de trabalhar para Jesus. E aqui, irmãos, é onde a gente tem que se analisar para começar a entender o que é que está tirando as tuas forças. Se esses dias eu fui levar o carro no concerto e perto da oficina lá onde eu levo o carro, tem um bar, tem um botequim, e eles servem café lá. Normalmente lá tem um cafezinho bom, e eu coloquei o carro na oficina e fui lá para dentro do botequim para tomar café. Sentei lá no botequim, tinha um outro rapaz do outro lado bebendo, não tinha mais ninguém, e eu estava lá bebendo café, não fazendo nada demais, só bebendo café. Só que eu comecei a meditar que para mim aquilo não era um problema. Eu não tenho problema com bebida, nunca tive problema com bebida, com cigarro, com nada. E eu estava lá dentro do bar, bebendo meu café normal, e fui para casa normal. Mas eu fiquei pensando que se fosse alguém que veio de uma vida mais difícil, mais complicada e que já teve problema com bebida, não poderia estar ali. Não porque é pecado, mas porque é um ambiente que iria dificultar a caminhada dela. Então aqui você é que tem que saber o seu limite. Você é que tem que saber onde você vai pisar. Você é que tem que saber onde você vai conviver. Você é que tem que saber com quem você vai falar. E à medida que você percebe que aquilo está roubando as suas forças, você tem que fazer o favor de abandonar aquilo. Paulo está dizendo, deixa o peso, deixa o embaraço. E aí, ele chega no versículo 2, e ele diz assim, ó, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E foi a parte que me chamou mais atenção e que eu queria falar com vocês. Ele diz, olhando firmemente para Jesus. Por que é olhando para Jesus? Eu fui tentar entender por que ele falava isso. E ele continua logo no versículo seguinte, usando a mesma comparação com um atleta. Ele diz assim, ó, porque Jesus, ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta para ter um sofrimento de cruz. E ele diz assim, ó, e hoje ele está assentado à destra de Deus. Olha, por que ele manda olhar para Jesus? Ele não está mandando olhar somente para Jesus só como foco, mas ele está dizendo, olha para Jesus como um exemplo. Qual foi o exemplo que Jesus deu? Jesus tinha tudo à sua disposição. Ele diz, Jesus abriu mão da sua alegria. Pensa, irmãos. Jesus criou os céus e a terra. Tem anjos adorando, reverenciando Ele 24 horas por dia. Tem um céu perfeito, lindo e maravilhoso à sua disposição. Ele tem tudo que qualquer pessoa jamais sonharia em ter. Mas a Bíblia diz, Ele abriu mão da sua alegria. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu status, ele abriu mão da sua posição. Aí Jesus vem para suportar um sofrimento de cruz. Imagina, irmãos, que num dia você é um Deus que está lá no céu sendo adorado pelos anjos. No outro dia você está na terra sendo chamado de ladrão, sendo chamado de demônio, sendo chamado de tudo quanto é coisa como Jesus foi. Imagina que num dia você está sentado no trono, no outro dia você está comendo no chão, passando até necessidade, e sendo humilhado por pessoas que você estendeu a mão. Jesus abriu mão da sua glória, da sua alegria, para ser humilhado na terra e para ter a pior morte que alguém poderia ter, que era a morte de cruz. A morte de cruz era o castigo mais humilhante que eles tinham naquela época. Jesus morreu no mesmo dia porque se entregou à morte, mas a história mostra que todo mundo que ficava na cruz tinha os seus ossos quebrados e passava dias agonizando até chegar o momento que não tinha mais uma gota de sangue e morria de tanta agonia. A morte de cruz era a morte mais humilhante que alguém poderia ter naquela época. Jesus largou a sua glória, largou a alegria, largou o seu poder, largou a sua autoridade para ter o pior castigo que o pior ser humano tinha na sua época. Eu te pergunto, para que alguém vai sujeitar a uma coisa dessa?
Por que que alguém se sujeitaria a uma situação como essa? Só que o texto mesmo explica. Diz assim, ó, para que hoje ele estivesse assentado à destra de Deus. Aleluia. O que a Bíblia está tentando nos mostrar e nos ensinar é que para alcançar certas glórias, alcançar um certo patamar, alcançar um certo privilégio, você vai precisar primeiro passar por alguns momentos de aperto, dificuldade e de disciplina. E ele está usando o exemplo do Senhor Jesus. Ele diz, para que Jesus hoje fosse reverenciado, tivesse um nome acima de todo nome, e todo joelho se dobrasse diante dele, primeiro ele teve que suportar a dor, o sofrimento, o castigo e a morte de cruz. Aí ele está dizendo, se nós quisermos ser honrado, exaltado, se nós quisermos ser abençoado, primeiro nós vamos ter que suportar também um breve sofrimento. Aí ele diz assim, ó, mas olhem para Jesus, porque Jesus suportou e hoje foi exaltado. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, se vocês suportarem, assim como Jesus foi exaltado, vocês também serão exaltados. O que a Bíblia está tentando nos dizer é, vocês vão passar por muitos sofrimentos, e a vida cristã é de sofrimento. Irmãos, Jesus mandou a gente tomar a nossa cruz. Cruz não é sinônimo de alegria, irmãos. Cruz é sinônimo de dor. E a pergunta é, por que alguém vai se sujeitar a isso? Por que é que eu vou me converter ao cristianismo para ser humilhado e não poder revidar? Por que é que eu vou me converter ao cristianismo para alguém me bater numa face e eu ainda ter que dar a outra face depois? Por que é que eu vou me converter ao cristianismo e eu ainda vou ter que dar comida e dar água para os meus adversários e ainda orar para Deus abençoar quem me persegue? Por que é que eu vou me converter ao cristianismo se eu vou passar muitas provas e até muitas dificuldades, vou ser perseguido e vou ser humilhado muitas vezes? Só que a Bíblia diz que Deus, aos que forem fiéis, aos que servirem a Ele com integridade, com fidelidade, Deus vai dar uma glória maior do que essa terra pode conhecer. O apóstolo Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória. Por que é que eu vou sofrer como cristão? É porque o que Deus tem para mim é maior do que o sofrimento. É porque a recompensa que Deus tem para mim é maior do que a dor da cruz. Aleluia. E aí ele está dizendo, Jesus entregou tudo que tinha. Por um breve momento perdeu tudo que tinha, mas Deus lhe deu muito mais. E se vocês fizerem o mesmo processo, tomar a sua cruz todos os dias, padecer como servos fiéis a Deus todos os dias, Deus vai exaltar vocês como exaltou Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, diante do sofrimento, o que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo é, coloque os seus olhos em Jesus, porque como Ele venceu, você vai vencer. Como Ele foi exaltado, você vai ser exaltado. Como Ele foi honrado, você também será. Aleluia, honrado. Oh, aleluia. Olhando para Jesus. Jesus não foi só o autor, mas Ele é o nosso exemplo. E se você fizer como Ele, você vai vencer. E eu termino aqui agora, irmãos, lembrando a você que Jesus, quando esteve na terra, não esteve como Deus, Ele esteve como homem. Ele não venceu a calúnia como Deus, Ele venceu a calúnia como homem. Ele não venceu a carne como Deus, Ele venceu a carne como homem. Tudo isso para nos dar um exemplo e deixar uma mensagem muito clara. Se eu venci, você também pode. Se eu consegui, você também consegue. Se eu fiz, você também faz. Se eu cheguei até o final, você também pode chegar até o final. E se você chegar até o final, há uma recompensa de Deus guardada, esperando pela tua vida.